A vida é espiritual. Glória a Deus! Eu estou aqui por duas razões principais. A primeira é para transferir algo a vocês. Porque sabe, a vida é espiritual. E eu vou começar a falar disso daqui a pouco. A segunda razão é o que chamamos de construção de capacidade. A Bíblia nos diz que Deus realiza o aumento da graça na vida de alguém. Ele pode e ele faz. Não são muitos que têm consciência de que no reino do Espírito há certas coisas que devem ser feitas. Sabe, depois que você entregou seu coração a Cristo, isto é apenas o começo da sua jornada. É aí onde você começa. Muitas pessoas pensam que tudo se trata apenas disso. Muitos não estão conscientes que o reino de Deus funciona de uma certa forma. Você recebe a salvação, você recebe a Cristo para viver em você, você recebe o Espírito Santo para viver em você, o reino de Deus opera no seu espírito, na sua vida, mas há coisas que você deve fazer. Há coisas que você deve fazer. A vida é espiritual. Diga a alguém: a vida é espiritual. Sabem, muita gente não sabe disso. Sabe, foi recentemente, eu estava ministrando aos doentes na escola de cura e conheci um homem, um médico, aprisionado naquela cadeira de rodas, naquela condição há muitos anos. Não podia fazer nada por si mesmo. Mas um médico, como explicar isso? Por que ele estaria em tal situação depois de conhecer tudo o que há para conhecer na medicina? Por que ele estaria ali? Porque a vida é espiritual. Eu conheci um homem muito inteligente. Muito inteligente. E o cara era brilhante. Tinha os melhores resultados na escola. Terminou a graduação. Fez um mestrado e acabou como PhD. Ele era o melhor em todo lugar. Então, aquela condição espiritual tomou conta dele. Ele não tinha respostas. Levaram ele aos melhores médicos porque o cara era tão brilhante que não queriam perdê-lo. É o tipo de cara para quem se faz planos e se diz: olha, nosso país terá algo no futuro com este cara. Mas a doença o tomou, os melhores médicos não ajudavam, o levavam de um hospital a outro, não havia solução. E ele era cristão. Mas ele se tornou tão inteligente que ele não precisava mais de Deus. Ele era tão inteligente, tão esperto. Eu o conheci e eu disse a ele:
A vida espiritual. Eu disse a vida espiritual. Se você não tem uma solução para o seu problema agora, o que você tem que fazer é um retorno para voltar ao lugar onde deixou. A vida espiritual. Diga a alguém a vida espiritual. Sim, a vida espiritual. A vida espiritual. A vida humana é controlada a partir do reino espiritual, quer você saiba ou não. Não importa se você sabe ou não. É influenciada e controlada pelo reino do Espírito. E permanecer ignorante sobre isso é enganar a si mesmo. Há muitas perguntas para as quais os homens não têm respostas. Leia a sua história. A história nos conta que Israel estava no Egito. A história nos conta, e para aqueles de vocês que conhecem a sua história muito bem, você sabe, de acordo com os livros de história, que Israel ficou no Egito por muitos anos. E então eles saíram do Egito. Pergunta: baseados em que leis eles cruzaram o Mar Vermelho? 6 milhões de judeus! Como eles cruzaram o Mar Vermelho? Quarenta anos no deserto. 40 anos. E seus sapatos cresceram em seus pés. Quando deixaram o Egito, levaram o espólio. Se você tinha 5 anos quando deixou o Egito, você tinha sapatos para 5 anos de idade? Ficaram lá 40 anos. No deserto. Quando você fez 25, ainda tinha os sapatos? Os sapatos cresceram com eles? Leia sua Bíblia. Lá diz que não havia nenhum inválido entre as tribos. Nenhuma vovozinha tinha que ser amparada, nenhum vovô tinha que ser carregado, todo mundo era forte. Que lei era essa? No deserto! Eu fiz uma pergunta: como eles cruzaram o Mar Vermelho? Me digam. Sabem, certa vez apareceu um cara que achava que era tão esperto e em sua mente, aquela área, a parte do mar que cruzaram tinha apenas meio metro de profundidade. Ele esqueceu de algo. Que a Bíblia diz que quando os soldados de Faraó, o exército de Faraó, cavalos e carruagens, pense nisso, passaram pelo mesmo lugar, se afogaram. Como se afogariam numa água de meio metro de profundidade? Eu nem citei a Bíblia ainda, eu disse que a história nos conta. Sabemos da história. Que eles saíram do Egito, cruzaram o Mar Vermelho. E a minha pergunta é: por que lei? Como fizeram isso? Diga alguém a vida espiritual. Ela é. Ela é. Ela é. Então, o primeiro ponto que eu mencionei foi transferir dons espirituais, habilidades espirituais. Vamos para Romanos capítulo 1 e
a partir do verso 9. Pois Deus é minha testemunha, a quem eu sirvo com meu espírito, no evangelho do seu Filho, que sem cessar eu faço menção de vocês em minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, pois muito desejo ver-vos, foi por isso que eu vim, glória a Deus. Pode ficar sentado. Para que eu possa repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais estabelecidos, você se torne inabalável, produzindo resultados. Aleluia! Que você seja bem-sucedido em tudo. Uma vez que você se envolve, vai dar certo. Porque somos especiais, somos especiais. A Bíblia diz que somos uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa. Isso quer dizer separada e santificada. Um povo peculiar, um povo único. Glória a Deus para sempre. Livro de Tiago. Capítulo 4. Leiam verso 6 para mim. Antes ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Viram isso? Ele dá o quê? Mais graça. Deus dá mais graça. E ele dá esta graça aos humildes. Ele resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Ele dá mais graça. Ele dá a você graça e adiciona mais e adiciona mais. Sabem, se você tem a habilidade de controlar um negócio que faz $20 mil por ano, e você quer partir disso para $200 mil por ano, o que você precisa é de mais graça. A graça vem uma graça aumentada, porque se você não recebe mais graça, não importa que te deem muito dinheiro, você vai perdê-lo e voltar para seus 20 mil. Veem, pessoas são limitadas pela habilidade que elas têm nelas, que pode operar através delas. Então, quando falo de construção de habilidade, é espiritual. Sabe, o mundo está numa condição caótica agora. Eles não sabem o que fazer, confusos com a economia do mundo, não têm certeza do que fazer. Eles tentam isso, tentam aquilo, tentam esta teoria, aquela teoria, e quanto mais tentam, pior fica. Bem, a Bíblia já nos mostrou o futuro deste mundo. E se você conhece bem a sua Bíblia, nada que está acontecendo hoje será surpresa para você, porque você já vinha lendo sobre isso, está na palavra. Na palavra, sabemos o futuro deste mundo. E as coisas não chegam aqui como surpresa. Aqueles aqui que vêm lendo a Bíblia há muitos anos, o mundo está no lugar que achávamos que ele estaria há muitos anos atrás. Não há surpresa. Nenhuma surpresa. Aleluia. Eles não têm a solução. A Bíblia diz que densas trevas cobrirão o mundo. Escuridão espiritual. Escuridão econômica. E pessoas estão procurando por soluções para a sua saúde e procuram o governo e o seu sistema de saúde.
Todo mundo está procurando por um governo melhor. E quanto mais eles retiram um governo, uma administração antiga e trazem um novo, pior fica. E então eles tiram aquele e dizem, você é terrível, saia. Vamos pegar outro, e então fica pior. E então tiram aquele e trazem outro novo. A gente só ouvindo e os políticos vão ficando cada vez mais sábios. Agora eles sabem como nos fazer votar neles. É só contar umas mentirinhas. Não vai machucar. É só contar um pouco de mentiras, falar o que vai fazer. Isso em todo lugar do mundo. Por quê? Porque não tem a solução. Estão tentando, mas não funciona. Por quê? A vida é o quê? A vida é espiritual. A razão é esta: o homem é um espírito. E porque o homem é um espírito, ele só pode ser controlado a partir do reino do espírito. E ele deve participar do reino do espírito, porque ele é nativamente espiritual. Ele é um ser espiritual. Agora, só porque você é ignorante ou não tem consciência das leis espirituais, isso vai mudar o resultado? Não muda o resultado. Você não precisa saber nada sobre as leis da eletricidade. Se você se meter no caminho delas, vão te machucar. Só porque você não sabe nada da gravidade não quer dizer que você vai pular da varanda e vai permanecer no ar. Essa lei vai te derrubar tão forte que você... Vem. Então, quer você seja consciente ou ignorante das leis espirituais, não faz diferença, vai funcionar de todo jeito. Vai funcionar a seu favor ou contra você. Assim como as leis da eletricidade funcionam a favor ou contra você dependendo da aplicação. Se aplicá-las corretamente, tirará vantagem. De forma errada, te machucam. As leis espirituais são exatamente a mesma coisa. Então, só porque você é ignorante sobre as leis espirituais, não quer dizer que não estão lá, e não quer dizer que não funcionam, e não quer dizer que elas ficarão quietas para você. Não, operam a seu favor ou contra você. Então, quanto mais rápido você perceber isso, melhor. Glória a Deus. Quantos aqui já leram sobre o rei Davi? Você conhece o rei Davi? Ele foi um dos maiores reis que já viveu. Aleluia! E Deus deu testemunho dele nas Escrituras. E Jesus falou a respeito de Davi. E então sabemos não apenas que a história de Davi é verdade, mas que ele foi um personagem muito notável. A palavra de Deus fala tanto sobre ele que temos que estudá-lo. Por que ele foi tão bem sucedido? Ele venceu toda a batalha em que ele entrou, toda a guerra. Ele venceu. Israel nunca perdeu uma batalha no tempo de Davi. A única na qual eles foram derrotados, parcialmente, foi aquela a qual ele não foi. Ele não estava lá. Se foi certo ou errado, o que sabemos é que ele não estava. Quando ele se aprontou, eles venceram de novo. Ele venceu toda a batalha. Como um homem pôde ser tão bem-sucedido, a ponto de nunca perder? Eu gosto de pensar num homem assim. Eu quero saber como vencer sempre e nunca perder. Há pessoas que costumam vencer e perder, às vezes bom, às vezes ruim, e elas dizem, e os negócios? Ah, você sabe como são os negócios, um dia você ganha, outro dia você perde. Se acostumam a esse tipo de vida, às vezes saudável, às vezes doente, sabe? A vida para eles é sempre em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo.
Não deveria ser desta forma. Não é assim. Sabe, quando eu digo às pessoas, eu nunca sofri em minha vida, elas acham difícil de entender, porque talvez em suas vidas se acostumaram a muito sofrimento. Eu tomei posse da palavra de Deus quando ainda era muito jovem. Eu comecei a aprender e entender as Escrituras, ainda muito jovem. Isso me ajudou, porque quando os desafios da vida, quando as crises da vida vieram, eu venci. Toda vez. Eu aprendi as leis do Espírito. Eu aprendi como tomar posição nas coisas de Deus. Eu aprendi. E eu descobri que você pode sempre e deve sempre vencer. Sabe, quando as pessoas se perguntam sobre isso, eu me pergunto sobre elas. Porque eu me pergunto, o que você aprendeu sobre Jesus? Que tipo de homem ele era? Como Jesus era? Ele era um vencedor ou um perdedor? Sempre um vencedor, sempre vitorioso. E ele nos deu esta vida. A razão pela qual ele foi sempre vitorioso não era por causa de ajuda que ele recebeu, foi por causa de quem ele era. Quem ele era e o que ele sabia. Sucesso ou fracasso depende de quem você é e o que você sabe. Se você é o que você é e não sabe sobre isso, não sabe o que fazer com isso, você fracassa. Fracassa e se pergunta por quê. E é por isso que muitos cristãos não entendem por que as coisas não funcionam para eles e têm que culpar a igreja, culpar o pastor, ou culpar outra pessoa, culpar seus irmãos e irmãs em Cristo, culpar alguém por seu problema. O problema é que não sabiam o que fazer. Deus disse: meu povo é destruído pela falta do conhecimento. A falta do conhecimento. Conhecimento espiritual. Conhecimento verdadeiro. Vê, você precisa de mais graça em sua vida. Isso vai aumentar a capacidade de realizar. Sua habilidade em realizar, a velocidade em sua vida. A precisão na sua vida. Tudo isso será aumentado pela graça. Quando você tem mais graça, vai haver mais habilidade, mais favor, mais precisão, mais velocidade. E você se torna uma maravilha para a sua geração. Os outros não cessarão de se maravilhar com você. Como ele faz isso? Como ela faz isso? Isso é a graça de Deus. Sabe, muita gente pensa que a graça é aquela coisa que nós não temos nada a ver com isso, apenas aguardamos e esperamos que a graça possa nos localizar. E é só esperança que, de alguma forma, Deus, em sua infinita misericórdia, vai olhar aqui para baixo, nos achar e dizer: estou de bom humor hoje, vou dar um pouco de graça. Mas não é assim que funciona. Vamos ler algo. 2 Pedro, capítulo 1, começamos do verso 1. Vocês agora leem, 1, 2, vão. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Continuem. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Viram isso? Parem! Ele diz graça e paz
Ele nem diz sejam adicionadas. Ele diz sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Este conhecimento é um tipo especial de conhecimento. Esse não é um conhecimento introdutório, no qual você vem e recebe Cristo, o Senhor da sua vida. Não! Isso seria gnosco. Estão ouvindo isso? Esse conhecimento aí é epignosis. É um conhecimento preciso, especial e especializado. Este conhecimento é um conhecimento de relacionamento, é um conhecimento por experiência. É um tipo especial de conhecimento. Conhecimento que se relaciona com aquilo que já é conhecido. Ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo epignosis de Deus. Quer dizer que depende de você. Quer dizer que você pode multiplicar a graça de Deus que está em sua vida. Você faz acontecer. Você não fica orando: ó Deus, adicione mais graça, me dê mais graça. Não! Ele mostra a você o que fazer para multiplicar a graça de Deus em sua vida. E a paz de Deus em sua vida. Ele diz graça e paz. Graça e paz quer dizer poder sobre crises. Graça e poder sobre crises. Quer dizer, no meio da tribulação, no meio do problema, no meio da aflição, você está cheio de paz. Graça e paz vos sejam multiplicadas no epignosis de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça de Deus multiplicada em sua vida. Esse trabalho é seu. É sua responsabilidade. Se você não faz isso, nada será feito. Você apenas vai ficar com a mesma habilidade que tinha há 10 anos. E se essa habilidade não é aumentada, você não pode fazer mais. Como dizem, você só pode fazer o que pode fazer, nada mais. Só dá para fazer o que dá para fazer até que algo sobrenatural acontece. Glória a Deus. E aí você faz mais, porque há mais habilidade. É a mesma coisa em liderança, pastoreio. Você pode ser pastor de 2.000 pessoas. E para aí, mesmo que 500 novas pessoas venham à sua igreja, de alguma forma outras 500 vão embora. Você continua em 200 membros continuamente. Não sabe por quê? Você ganha almas, você trabalha, você traz mais pessoas, mas a igreja simplesmente não aumenta. Veem? E isso pode ser um problema. Eu estou trabalhando, estou tentando, mas não consigo. É que você precisa multiplicar a graça de Deus na sua vida. Você precisa de graça aumentada. É disso que você precisa. E graças a Deus que não precisamos ficar num lugar chorando, implorando por isso. Podemos fazer algo sobre isso. Veja, somos filhos de Deus, não mendigos. Filhos de Deus, Ele nos mostra o que fazer. Alguém disse: não me dê peixes. Me ensine a pescar para que dependa de mim. Não é melhor? Sim. Deixa eu mostrar algo. Vá para 1 João capítulo 5. Leia o verso 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Guardai-vos do quê? Ídolos. Muitos não entendem porque a África tem o tipo de problemas que ela tem. A maioria do mundo deixou a idolatria há muito tempo. A maioria da África se recusa a deixar a idolatria. A idolatria é o pai da pobreza. Pessoas não entendem a vida espiritual. A idolatria é o pai da pobreza. Enquanto você está conectado à idolatria, a pobreza não pode te deixar.
Não importa que prosperidade venha ao seu caminho. No processo do tempo, ela vai te deixar. E você volta ao lugar de onde veio. A não ser que as leis do Espírito sejam aplicadas para te libertar da idolatria. João está falando ao povo de Deus. Ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Você é um membro da igreja. Você é um líder na igreja. Por que tem um fim de semana especial que você volta para a vila para celebrações tradicionais? Celebrações idólatras. Quer dizer que você tem sido aprisionado por Satanás há muito tempo? Quer dizer que a pobreza vai te seguir? Não importa, mesmo que te ponham no topo do Banco Central. Todo o dinheiro vai embora. Guardai-vos dos ídolos. Idolatria é o problema de muitas pessoas na África. E muitas vezes isso afeta certas pessoas na igreja. Afeta certas pessoas na igreja, dentro da casa de Deus. Guardai-vos dos ídolos. Vou mostrar uma passagem. 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos começar do verso 3. Pois embora andemos na carne, quer dizer, embora andemos no corpo humano, ok? Certo? Pois embora andemos na carne, não guerreamos segundo a carne. Ele diz que é uma guerra acontecendo e não é uma guerra carnal. O problema que você está tendo não é a sua sogra. O problema que você está tendo não é o seu vizinho. O problema que você está tendo não é aquele cara que te odeia no escritório. Você não está sendo promovido não é porque X ou Y não gostam de você, eles te odeiam e não querem te promover. A Bíblia diz que a promoção não vem do leste ou do oeste. Não vem do sul. Ela vem de Deus. Não importa quem está no escritório. Se Deus te promove, é melhor concordarem. Ele diz, pois embora andemos na carne, embora vivamos neste corpo físico, e nos movamos neste corpo físico, ele diz, não estamos engajados numa guerra carnal. Leiam mais, verso 4. Meu Deus, vejam isso. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, não são feitas por homens. Não têm entendimento humano, mas poderosas em Deus para a derrubada de fortalezas. O que são fortalezas? Fortalezas não são barreiras de metal. Fortalezas não são plataformas de aço ou estruturas de aço. Não, ele não está falando de muralhas. Fortalezas são ideias em sua cabeça. Teorias que você aceitou na vida, que te impedem de se mover na direção que Deus quer que você vá. Ele diz, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a derrubada de fortalezas. Essas fortalezas só podem ser derrubadas pelo poder do Espírito de Deus. As armas da nossa milícia. Pois essas ideias foram construídas em sua mente por forças satânicas. Por que você rejeita o dízimo, por exemplo? Embora você tenha ouvido sobre as bênçãos e as promessas do dízimo, ainda assim se recusa a dizimar. Por quê? Fortalezas em sua mente. Fortalezas, você não consegue se libertar para aceitar a ideia. Embora saiba da verdade, você debate contra isso. Por que você é contra a oferta? A mesma razão. Fortalezas. Fortalezas. Como um macaquinho, você agarra aquilo e diz, ninguém vai tirar isso de mim.
E ninguém tirou de você. Deixaram você com aquilo e você nem melhorou. Mas você não vê isso. Você vê a promessa de Deus que diz que o dizimista é abençoado. Você não está sendo abençoado. Você se agarra àquilo e diz, não, eu não vou liberar isso. Não libere. Por que você está onde está? Fortalezas. Fortalezas em sua mente. Nada é dado a você para que seja feito que funcione. Por quê? São as ideias em sua cabeça. Você já viu alguém que não tem nada de que se orgulhar, mas é muito orgulhoso? Sabe, muita gente acha que o orgulho é algo que tem a ver com riqueza. Pessoas ricas e poderosas. Não! Há pobres que são muito orgulhosos. Ah! Um homem pobre pode comprar... Um pobre pode comprar uma bicicleta nova. Só consegue comprar isso. E então, com esta nova bicicleta, toda vez que ele sobe nela, ele diz, agora meus vizinhos têm inveja de mim. Bicicleta! Ele olha para os seus vizinhos e diz, eles têm inveja de mim. Ele diz, meus vizinhos são contra mim por causa da nova bicicleta que eu comprei. Veja, ele não precisou ter uma Ferrari para saber que as pessoas têm inveja dele por causa da bicicleta. Diga alguém, a vida é espiritual. Porque ele é assim. Fortalezas em sua mente. Fortalezas em sua mente, construídas ali por forças satânicas em sua vida. Ele foi exposto às coisas erradas. E agora cresceu, e essas ideias formaram algo nele. E ele não entende por que ele pensa assim, mas eu entendo porque está na palavra. Eu entendo. Eu entendo por que ele pensa assim. Vamos ler mais. Você está no verso 4. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a derrubada de fortalezas. Verso 5. Anulando imaginações. Aquelas imaginações não podem sair da sua mente até que o poder de Deus tire elas dali. Por que você continua a imaginar o divórcio? Por quê? Por quê? Porque você se imagina se divorciando. Por quê? Por que você imagina como roubar? Por quê? Por que você tem imaginado como roubar um carro? Por quê? Por que está em sua mente como matar alguém? Por quê? E agora você é cativo das suas imaginações malignas. Por quê? A única forma são as armas da nossa milícia. São poderosas em Deus para anular imaginações. Imaginações. O cara pegou uma arma, desceu as escadas, matou sua mãe e seu pai. Matou os dois. Por quê? Ele tinha assistido um filme e ouviu uma voz que disse a ele, é hora de fazer. Ele ficou imaginando até que aquilo tomou ele. E ele pôs para fora. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Para quê? Para anular imaginações. Imaginações maldosas e malignas. Por que aquele rapaz foi para a escola dia desses com a arma que ele roubou da casa do seu vizinho? Foi para a sala, matou o professor e matou vários colegas de sala. Quantos anos ele tinha? 14. 14. Matou o professor e vários colegas. Imaginações. Ele vinha pensando, vinha imaginando este mal. A Bíblia diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? No dia que aquela criança que matou sua mãe, veja, matou a mãe, um jovenzinho, matou a mãe. E depois que fez isso,
Não sabiam o que fazer com ele. Jovem demais. 8 anos. O que fizeram? No dia que ele nasceu, todo mundo estava feliz. Não sabiam que carregavam o que iria matá-los. Todos felizes, o novo bebê nasceu. Mas foi esse que matou a mãe. A mãe não sabia o que carregava. Eu disse, a vida é o quê? Espiritual! Ponha uma passagem de novo, verso 5. Vamos ler o verso 5. Anulando imaginações e toda coisa elevada que se exalta contra o conhecimento de Deus, trazendo cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ele diz, anulando imaginações e toda coisa elevada que se exalta contra o conhecimento de Deus e trazendo cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É a única forma de fazer. Pelas armas da nossa milícia, para trazer os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Para te ajudar a submeter seus pensamentos, submeter a sua mente a Cristo. Aleluia! Vá para o Salmo 119. Deixa eu mostrar algo. Leiam o verso 19. Sou um estranho na terra, não esconda os teus mandamentos de mim. Aleluia! Aqui está Davi, um cara esperto. Um cara esperto, ele sabia o que pedir a Deus. Veja agora, leia. Eu sou um estranho na terra, não esconda os teus mandamentos de mim. Aleluia! Ele olhou para todo mundo, um homem inteligente, e disse, ó Deus, eu sou um estranho na terra, não esconda teus mandamentos de mim. Não esconda teus mandamentos de mim. Por quê? Veja o verso 105, mesmo livro e capítulo. Verso 105. A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. A palavra de Deus é uma lâmpada para os seus pés. Andar por essa palavra, definir seu curso nessa palavra, é uma luz para o seu caminho. Verso 66, mesmo livro e capítulo. Leiam. Ensina-me bom julgamento e conhecimento, pois eu criei em teus mandamentos. Eu estou tocado. Eu estou tocado. Ensina-me bom julgamento e conhecimento. Sabe do que esse homem está falando aqui? Ele diz, pois eu criei em teus mandamentos. Não é suficiente só crer. Alguém diz, eu já crio, o que mais você quer de mim? Há mais. Há mais. Porque você quer que a palavra de Deus trabalhe para você a mais. Ele diz, ensina-me bom julgamento. Bom julgamento. Como discernir o que é certo do que é errado. Como discernir o que é de Deus do que não é de Deus. Como discernir os princípios do reino espiritual. Ele diz, ensina-me bom julgamento e conhecimento. Ensina-me conhecimento. Sabe o que o homem está dizendo? Conhecimento espiritual. Sabe, às vezes eu olho para as pessoas e o que elas fazem e penso, se você conhecesse a palavra de Deus, não faria isso. Sabem, Jesus disse, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Erram porque não conhecem as Escrituras. Tem coisas que as pessoas fazem que as põem em cativeiro, que destroem as obras das suas mãos e elas não sabem por quê. Porque são ignorantes. Uma coisa que você não deve se descuidar é frequência na igreja. Estou dizendo, ir à igreja é tão importante para você, é tão importante, que deve ser para você uma prioridade. Porque a Bíblia diz que a igreja, e ele está falando da igreja local, ela é coluna e baluarte da verdade.
Lá você torna possível o ministério do Espírito em sua vida. Você torna possível o Espírito Santo te trazer conhecimento, entendimento e julgamento. Julgamentos são. Eu lamento por aquele homem ou mulher que acha que ir à igreja não é importante. Você está aqui? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Veja a passagem de novo, verso 66. Vamos ler outra vez? Vamos ler. Ensina-me bom julgamento e conhecimento, pois eu criei em teus mandamentos. Eu criei em teus mandamentos. Eu criei. Agora, ensina-me bom julgamento e conhecimento. Ensina-me bom julgamento. Como dizer o que eu devo dizer e dizer corretamente? Quando dizer? Você pode dizer a coisa certa da forma errada e entrar em problemas. Ele diz, ensina-me bom julgamento. Deixe-me julgar corretamente. 67. Antes, rapaz, antes de ser afligido, eu andava errado. Vêem isso? Antes do seu problema começar, você já andava errado. Foi por isso que a vida chicoteou as suas costas. Vejam isso, antes de eu ser afligido, eu andava errado. Antes de eu ser afligido com aquele câncer, eu andava errado. Antes de eu ser afligido em meu emprego, eu andava errado. Para onde você andou errado? Antes de eu ser afligido, eu andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. Vem, ele se corrigiu. Mas tem aqueles que não se corrigiram, não julgaram corretamente, não perceberam que o problema que estão tendo é porque eles andaram errado. Foi antes de eu ser afligido. Porque quando a unção chega na sua vida, pela presença do Espírito Santo, você é separado da aflição. A Bíblia diz, o inimigo não afligirá. É por isso que você não se encontra estando afligido, porque você andou errado. Não é difícil saber quando as coisas dão muito errado para as pessoas. Não é difícil, a linguagem muda. Você percebe pela linguagem delas, a forma como falam. As suas prioridades mudam, reordenam as prioridades. E as coisas do mundo, as coisas da carne, se tornam o seu tema dominante. É o que elas querem. Glória a Deus. Agora, o que você faz com a palavra de Deus depois que recebeu a salvação é muito importante. O que você faz com isso? A palavra de Deus foi dada a você, você recebeu salvação, você é um filho de Deus e agora você segue seu caminho, ok. Mas o que você faz com a palavra de Deus que te foi dada? O que você faz com isso? E o que isso está fazendo em sua vida? Eu digo às pessoas, o progresso na sua vida deve ser por todo lado. Se, por exemplo, você faz progresso em seus negócios, mas isso não aparece em sua vida espiritual, algo está errado. E algo vai dar errado muito em breve com esse negócio. Vem porque a vida disso foi negligenciada. A vida real foi negligenciada. E alguém diz, e se você estiver fazendo progresso espiritualmente e não nos negócios, isso não é possível? Não é possível. Talvez esteja definindo o progresso espiritual de forma errada. Você não pode estar fazendo progresso espiritualmente e não estar fazendo progresso
em toda e qualquer área. Não, 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 não. 1000 vezes não. Eu vou mostrar algo daqui a pouco. Não, melhor mostrar agora. Ha, 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 ha. Você está aí? Ok. Romanos capítulo 12. Vamos ver isso. Romanos 12, verso 14. Uma passagem simples. Abençoem os que perseguem você, abençoem e não amaldiçoem. Como é isso com você? Se está crescendo espiritualmente? Você está abençoando os que te perseguem? Ou você está dizendo, Pai, em nome de Jesus? Você está destruindo eles em espírito? Você está declarando coisas dando errado com seus inimigos? É isso que ele diz? Ele diz, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Isso é crescimento espiritual. Vá para o próximo verso. Alegrem-se com aqueles que se alegram. Ok, agora você ouviu que o seu colega... não, de fato você recebeu um convite para um convite de casamento. Você está olhando para um convite de casamento? Alguém espera que você... Oh, glória a Deus! Sabe por que eu choro? E quanto a mim? E você diz que está crescendo espiritualmente porque grita na igreja? Como isso é crescimento espiritual? Você está se alegrando com os noivos do convite? Não! Alguém informou a você que foi promovido 2 vezes. Aumentaram os salários, promoveram ele e então deram até uma nova casa a ele, um novo carro. E, ao invés de dizer glória a Deus... Eu não entendo o que você não entende. Eu não entendo. Você não entende? Eu tenho servido a Deus, tenho sido fiel a Deus. Tudo que eu peço a Deus é só um emprego novo e Ele não me dá. E você diz que está crescendo espiritualmente? Olhe isso, alegrem-se com aqueles que se alegram. Você não está se alegrando, está com raiva. E ninguém sabe por que as coisas não se movem em sua vida, porque eles pensam que você é muito espiritual. Porque toda vez você na igreja, eu te amo, Senhor. Mas não sabem quanta raiva você sente do Senhor. Mas veem você e acreditam que você está indo tão bem. Até dizem a você que queriam ser como você. Mas essa simples passagem, você não a cumpre. Alguém disse uma vez, sabe, eu estava pregando e alguém disse, há tantas coisas para fazer, será que alguém alguma vez consegue agradar a Deus? Eu disse, não é problema, deixa eu te dizer. Deus não disse, vai e comece a procurar tudo para você fazer. Ele quer que a palavra de Deus viva em você. É isso que Ele quer. Medite na palavra e a palavra vai viver através de você. É isso que você precisa. Quando você medita na palavra, ela penetra em seu espírito e se torna parte de você. E vive através de você, expressa o reino de Deus por você. Não precisa ficar tentando fazer aquele esforço. Não. É sua natureza. Davi disse, tua palavra escondi em meu coração para não pecar contra ti. Ele não disse, tua palavra eu foquei e tentei segui-la. Não. Ele disse, tua palavra escondi em meu coração. Vem, coloque a palavra em você. Faça um depósito da palavra no seu espírito. A Bíblia diz, deixe que a palavra de Deus habite em você em abundância, ricamente.
Deixe que a palavra habite em você. É isso que você precisa. Que ela entre em seu sistema. Como? Por meditação? Uma boa forma de fazer isso, você ouve a palavra agora, dá ouvidos a ela, e você a abraça e ela entra em você. Deixe que ela entre, não discuta com a palavra. Sabe, há pessoas que sempre brigam com a palavra. Fortalezas, lembram? Fortalezas. Elas têm fortalezas, as impedindo de fazer a palavra de Deus. Estão sempre argumentando. Mesmo quando não há nada a discutir, não se contentam e procuram algo. Encontraram. Tem pessoas falando disso e então ele vai até elas. Do que vocês estão falando? Nem é problema delas do que vocês estão falando. E então ele entra no meio e a próxima coisa é uma discussão. Sabe, há pessoas que querem briga de qualquer jeito. Todo lugar onde trabalharam brigaram com alguém. Então por que você é assim? Você briga em todo lugar. Ele não sabe por quê. Fortalezas. Ele tem uma forma de arrazoar. E até que esses grilhões sejam destruídos, ele estará em cativeiro, sem perceber que ele está em cativeiro. Esse é o problema com a prisão espiritual. Os que estão presos espiritualmente quase sempre não sabem que estão. Porque quando a prisão espiritual vem a cegueira espiritual e a surdez. Então eles não veem e não ouvem. Porque Satanás os manteve nesta situação. Mas os justos são libertados pelo conhecimento. Glória a Deus. Você ainda está aí? Glória a Deus. Deixa eu mostrar outra passagem simples, certo? Essa é bem simples. Vocês gostam, a maioria cita muito bem. Romanos capítulo 8, verso 11. Encontraram? Vamos, mas se o Espírito, querido Senhor Jesus, isto é uma maravilha. Eu quero que notem isto. Vejam isso, mas se o Espírito dele, que levantou Jesus dos mortos, habita em vocês, aquele que levantou a Cristo dos mortos irá também vivificar os seus corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vocês. Certo, agora vamos ver algo. O que fizemos com esta passagem? Fizemos uma música com ela? Nós fizemos as nossas... Nós meditamos de tal forma ao ponto de termos apenas a citação para podermos recitá-la a qualquer momento. Qualquer momento. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, nós conseguimos falar isso? O que fizemos com isto? Eu quero mostrar algo. João 3,16. Ok, vamos começar. 1, 2, vão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, eu digo às pessoas, você crê? A palavra diz que para todo aquele que crê, há um decreto, o decreto soberano de Deus, que diz que todo aquele que crê não perecerá. É um decreto. Deus diz para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha. Então ele diz, aquele que crê nele tem a vida eterna. Agora, a maioria dos cristãos ficam citando isso, certo? Eles não chegaram na parte do crer. Então eles creem sem receber. Então eu digo a eles, você crê em Jesus? Sim, eu creio. O que você consegue quando crê? Eles começam a coçar a cabeça, não pensaram nisso? Mas você disse que aquele que crê tem a vida eterna. Então, se você crê,
Quer dizer que você tem. Então agora você é mais do que um crente, é um detentor. Você entende? Você transcendeu do lugar de crente. É por isso que, sabe, chamamos a nós mesmos de crentes. Eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, sou crente. Esta é uma jornada que não acaba. Você creu para ter. Crer foi o verbo necessário para te levar ao ter. Por que você ainda está crendo? Eu estou crendo em Deus para um carro, estou crendo para uma casa nova, estou crendo. Crer e crer? O quê? Você crê como uma jornada? Quando é que você vai ter aquilo no que creu para que você pare de crer e passe a ter? Vamos, você pegou algo aí? Vem, porque a maioria deles não foi ensinado que quando eles creem, eles recebem algo. Então não estamos sentados aí como crentes, mas como aqueles que de verdade têm algo. Vamos lá, você entende? Temos que ser conscientes do que recebemos pelo nosso crer. Quando você creu, você recebeu algo? Crer foi algo como o cheque. Você traz o cheque e eles lhe dão o dinheiro. Entendem? Ou você pagou pelo produto e eles deram a você. Agora você o tem. O cheque não está mais lá com você. Você pagou. Você tem o produto agora. Por que você ainda está crendo? Estão acompanhando? Agora deixa eu mostrar essa passagem. Volte para a passagem. Romanos capítulo 8, verso 11. Deixa eu mostrar a você. Você citou por tanto tempo, mas eu quero te levar à realidade disso. Mas antes, sabe, algum tempo atrás, o Espírito de Deus falou comigo e disse: eu quero que você mostre ao meu povo como usar a palavra. Então, eu levantei e eu fui mostrar como usar a palavra. Eu achei que eu estava fazendo isso. Ele disse sim, em parte, mas há algo muito maior. Leve eles nesse nível mais alto, e é o que estou fazendo. Olhe bem para essa passagem agora. Veem a passagem? Ok, vamos. Ele diz: mas se o Espírito dele que levantou Jesus dos mortos habita em vocês, aquele que levantou Cristo dos mortos irá também vivificar os seus corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vocês. Ok? Se o Espírito dele, que levantou Jesus dos mortos, vive em vocês, pergunta: ele vive em você? E você diz sim, ele vive. Ok, bom. Aquele que levantou Cristo dos mortos irá também vitalizar, vivificar, dar vida aos seus corpos mortais? Quando ele vai fazer isso? Você citou o ano passado? Citou há 5 anos atrás? Você citou no começo desse ano? Ainda está citando? Ok, quando isso será cumprido? Se o Espírito vive em você, ele diz que vai vitalizar, tornar vivo o seu corpo mortal. Não por outro espírito, mas pelo Espírito que vive em você. Ele vai fazer o seu corpo tornar-se vivo. Ele diz: seu corpo destinado à morte, o seu corpo mortal, se tornará vivo pelo Espírito Santo que vive em você. Pergunta: quando ele vai fazer isso? Quando ele vai fazer isso? Você ainda não entendeu. Você ouviu o que eu disse? Acabamos de ler. Ele disse: se o Espírito dele que levantou o corpo morto de Jesus para a vida, se esse Espírito vive em você, ele vai vitalizar o seu corpo mortal. Eu perguntei: quando ele vai fazer isso?
Veem, porque muitos de nós não entendem como estas fortalezas, ideias em nossa mente que nos impedem de ver a realidade da palavra de Deus e vivemos no reino das promessas sem perceber isso que estamos fazendo. Este mesmo Espírito vai vitalizar o meu corpo mortal. Eu disse isso há 5 anos atrás. 5 anos depois, estou falando sobre o meu corpo mortal, mas eu achei que estava vitalizado quando eu percebi isso há 5 anos atrás. Quando você descobriu sobre isso, isso se tornou real. Mas você ainda está dizendo isso. Ainda está dizendo que ele vai vitalizar, que vai vitalizar o seu corpo mortal. Eu achei que ele já tinha, se ele vitaliza, se torna vivo, deu vida ao seu corpo mortal. Quer dizer que o seu corpo mortal veio à vida. Você vê por que ainda não entendemos? Porque dores de cabeças, gripes, febres, porque ainda estamos sujeitos a esses elementos do mundo. Ainda não entendemos isso. Porque, de alguma forma, de certa forma, ainda estamos vivendo no reino das promessas, enquanto as promessas foram cumpridas em Cristo Jesus. Ele disse: se ele vive em você, ele vai vitalizar. Se ele vive em você. A pergunta é quando? Bem, quando ele fez morada nas dependências do meu corpo, ele deu vida ao meu corpo físico. E eu me tornei vivo. Oh, glória a Deus! Era isso que Paulo sabia. Foi por isso que quando a serpente o picou, ele não foi movido. Ele a sacudiu no fogo e continuou os seus negócios. Alguém grite amém! Nos tornamos vivos. Você está me ouvindo? Então esse Espírito fez o meu corpo viver. Ele veio viver no meu corpo. Então eu não devo continuar descrevendo um corpo mortal. A Bíblia diz que ele trouxe vida e imortalidade à luz através do Evangelho. Aleluia! Sabe, há muitos anos atrás, eles me levaram ao hospital porque eu estava numa má forma. Eu acho que eu tinha cerca de 18 anos de idade. Fiquei no hospital 10 dias. Eu disse em o nome de Jesus: Satanás não vai conseguir me fazer dizer que estou doente. Eu ainda não estou doente. O meu corpo... Eu disse: você não vai me fazer dizer que estou doente. Eu ainda não estou doente. Ai, 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 ai. Eu me recuso a estar doente. Não me importa, eu terei a palavra de Deus na minha boca. Aleluia! Alguns anos depois, me carregaram para o médico. Um irmão de um lado, minha esposa do outro. Me levaram para o médico. E eu ainda dizia: eu não estou doente. Eu fiquei na frente do médico e o médico disse: como você está? E eu disse: bem. Ele sabia que havia algo de errado. Como me trariam daquele jeito eu estando bem? Eu não estava me sentindo bem de jeito nenhum. Eu disse: não há doença em meu corpo. Ele disse: vamos fazer um exame. Fizeram todos os exames, tudo o que havia para fazer e não conseguiam definir e disseram: ok, vamos para casa então. Mas eu me sentia tão mal que me levaram a outro médico. Me colocaram numa maca. Checaram tudo, colocaram uma coisa nos meus ouvidos, no meu nariz, nos meus olhos, tentaram tudo. E não acharam nada. Então ele pôs a mão na cintura, olhou para minha esposa, olhou para mim e disse: o que você faz? Eu disse: eu sou um pregador. E ele: oh!
Ele disse: essas pessoas não descansam. Ele disse: é o problema delas. Então você vai para casa e descansa, vai dormir. Eu disse: eu poderia dormir uma semana. Vai dormir. Você tem que ouvir o resto da história, ver depois como vis. O que eu estou tentando dizer é, não importa como você se sente, põe a palavra de Deus diante de você, não se desvie para a esquerda nem para a direita, mantenha o seu foco, fique ali. Porque a palavra de Deus te porá por cima, você pode gritar amém. É isso aí. Você vencerá pela palavra. Você diz: diabo, tente o seu melhor. Venha com o seu melhor. Eu continuo sendo um filho de Deus. Sabe, eu amo o que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram. Disseram: ó rei Nabucodonosor, nós não nos curvaremos. Segura aí. Disseram: nosso Deus é poderoso para nos livrar do seu fogo. Mas se ele não fizer isso, ainda assim não nos curvaremos. Oh Deus! Eu gosto disso. Esse compromisso com a palavra de Deus. Eu me recuso a estar doente. Não importa como eu me sinta, você não vai conseguir me fazer dizer eu estou doente. Porque ele diz: aqueles que vivem ali, os que habitam em Sião, não vão dizer eu estou doente. Aleluia! Oh, Senhor amado! Este mesmo Espírito vitalizou o meu corpo. Vem, temos que entender a diferença. Lembrem que Isaías disse, olhando para frente, para a cruz, numa visão profética, ele disse: por suas pisaduras somos curados. Pedro, depois que Jesus tinha vindo para cumprir isso, olhou para trás, para a cruz, e ele disse: por cujas pisaduras vocês foram curados. Este Espírito vivendo em mim, a Bíblia disse, se ele vive em você, ele vai vitalizar o seu corpo mortal. Eu aceito isso. Eu descobri que o Espírito de Deus vive em mim. Eu descobri que o Espírito de Deus põe a palavra e vitaliza o meu corpo. Agora eu olho para trás e eu digo: aquele mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos veio habitar nas dependências do meu corpo e vitalizou o meu corpo. Então é tempo passado. Ele fez o meu corpo tornar-se vivo, com a vida de Deus. Então agora eu digo: Pai, eu tenho a vida e a natureza de Deus em mim, no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. E qualquer dia desses, quando ele vier, seremos mudados num piscar de olhos. Alguém pode gritar amém? E esperamos, quem sabe, um dia muito em breve, o último culto acontecerá. Um dia muito em breve, o último encontro será organizado. Vocês estão me ouvindo? Um dia muito em breve, a última conferência acontecerá. E então, de repente, um som vindo do céu, a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! E nós, os vivos que permanecermos, seremos arrebatados. Oh, glória a Deus! Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Dê um grito de louvor. Grite e louve a Deus.
Glória ao seu nome para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. A vida é espiritual.